A paz do Senhor, estamos aqui de volta para mais um que a Bíblia diz. E hoje nós começaremos uma sequência de vídeos onde nós vamos estar falando sobre as 5 solas luteranas, ou 5 solas da Reforma, que vão compor aquele que é a síntese de todo o pensamento reformado, né, de todo o pensamento que deveria estar norteando o andamento da igreja, né? No século XVI, logo no início do século XVI, Martinho Lutero se levanta e faz com que rompa, com que estoure na história o que vai ser chamado de Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela tinha o objetivo de romper com as tradições da Igreja Católica e romper com o que estava acontecendo de errado na igreja naquele período. Havia venda de indulgências, havia uma série de questões que Martinho Lutero, assim como outros também, não concordavam. Martinho Lutero foi quem fez isso de forma mais pública, e até talvez pela sua condição de clérigo, né? Ele teve essa repercussão maior. Mas, enfim, o que importa é que esse movimento reformado ele trouxe um pensamento que a gente vai chamar de 5 solas luteranas, né, que são solas, vem do latim de somente, né, onde ele vai falar sobre a sola fide, a sola escritura, sola Cristo, sola gratia e sola deo gloria, né? E nós vamos estar falando nesses 5 vídeos para frente exatamente sobre essas 5 solas, de forma bem clara, bem sintética, para poder a gente tentar trazer de volta o caráter reformado para dentro das igrejas e principalmente acabar com algumas meninices que infelizmente acontecem no meio pentecostal e neopentecostal. Hoje nós vamos estar falando sobre a sola escritura, né? A sola escritura que na verdade ela vem dizer que é somente a escritura. Durante muitos séculos a Igreja Católica ela trouxe a ideia de que a tradição ela tinha mais importância ou tinha uma autoridade maior do que a Escritura, não sendo a Escritura, né, não sendo a Bíblia a fonte fim de toda a fé e de todos os dogmas da Igreja. Bom, na sola escritura o pensamento é completamente oposto. Na sola escritura a ideia é de que a Bíblia é a maior autoridade espiritual e a maior autoridade sobre as coisas que devem ser feitas ou devem nortear a igreja, né? Nesse movimento protestante, durante esse período do movimento protestante, houve um retorno muito forte do crente para a Bíblia, né? E daí o interesse dos reformados em fazerem versões nas suas línguas mães, né? E aí nós tivemos a Bíblia traduzida para o inglês, nós tivemos a Bíblia traduzida para o alemão, depois foram feitas outras traduções e hoje nós temos Bíblia traduzida para todas as línguas do mundo, né? Isso num período em que a Igreja Católica defendia que a Bíblia deveria ser somente na versão latina, né? Impedindo assim que as pessoas que as pessoas normais, as pessoas comuns, entendessem o que estava escrito ali e pudessem questionar as tradições da igreja. Bem, isso é com relação ao movimento da época. Entretanto, nós vemos nos dias de hoje que muitas igrejas saíram do pensamento da sola escritura e têm trazido para dentro de suas doutrinas, para dentro de do seu culto, coisas que são mais relacionadas à tradição humana, à tradição social, à tradição comum, à tradição local, do que o que está realmente escrito na Bíblia.
né? Então nós vamos ver aí manifestações completamente heréticas, manifestações que são completamente contrárias ao ensino bíblico, mas que as pessoas vão e as pessoas aceitam porque simplesmente elas não têm o interesse de buscar na palavra o entendimento daquilo que está sendo feito. E é interessante que muitas dessas igrejas têm dado mais importância, por exemplo, ao louvor. Não que o louvor não seja importante, não, o louvor é muito importante no culto. O louvor tem o seu espaço, tem o seu momento, mas de forma nenhuma ele pode ter uma importância dentro do culto maior do que a palavra. E nós vemos cultos de 2 horas e meia, 3 horas, onde 70, 80, 90% do culto é dedicado ao louvor e apenas o resto é dedicado à palavra, quando na verdade nós deveríamos ter uma sequência mínima de louvores só para de acordo com o que fosse útil para a igreja, né? Pois é algo que tem que ser ministrado. Eu acredito e gosto do culto com um bom louvor, né? Mas infelizmente os louvores estão ficando longos demais, o tempo de louvor está ficando muito longo e deveria ter um tempo menor para um tempo maior dedicado à palavra, pois é ela que liberta, é ela que salva, é ela que traz o conhecimento do Senhor, né? Então, alguns tentam dizer, inclusive, que a experiência pessoal ela é muito importante. Sim, a experiência pessoal com Deus ela é muito importante. Todos nós devemos ter uma experiência com Deus. Entretanto, essa experiência ela não pode ser considerada maior ou mais relevante do que a palavra. Toda a experiência pessoal ela tem que ser confrontada com a Bíblia. E se essa experiência pessoal ela for conflitante com a verdade bíblica, ela deve ser desprezada. Ela deve ser completamente rejeitada, né? É impressionante, né, como as pessoas estão dando muita importância, por exemplo, a revelações, né? Não, porque fulano revelou, porque fulano revela, porque fulano é usado na revelação. A maior revelação que você pode ter está na palavra de Deus. A maior revelação, aquela que realmente importa para nossas vidas, está na palavra. Revelar aquilo que está oculto, Satanás também faz. A Bíblia deixa muito claro que Satanás está ao redor e ele sabe dessas coisas todas. Ele pode não saber o que está no nosso coração, mas ele sabe o que você anda fazendo, o que nós fazemos, o que nós estamos, nós vamos, o que nós fazemos na nossa vida privada. Ele sabe. Revelar por revelar não significa que seja algo divino, né? Entretanto, muitas pessoas têm caído, né, na fé exatamente por darem mais importância a profecias e revelações do que a palavra de Deus, né? E aí a chance de se machucar é muito grande, a chance de você não ter aquilo que você espera não realizado é muito grande, né? Mas quando você pauta a sua fé na palavra de Deus, exclusivamente na palavra de Deus, você vai com certeza ser um crente sadio, vai ser um cristão forte na sua fé. Muita gente tenta questionar o princípio da sola escritura, dizendo que a Bíblia não ensina que a palavra de Deus não é fim, né? Que ela não é a única fonte de fé. Bom, eu separei aqui alguns textos, são só alguns para poder não ficar muito longo o vídeo, mas só para poder vermos aqui o que a Bíblia diz acerca da sola escritura, né? O nosso objetivo aqui é exatamente esse, ver o que a escritura, o que a Bíblia diz acerca dos temas. Então, o que a Bíblia diz acerca da sola escritura? Bom, eu gostaria de começar com Efésios 2, capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha lá. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Onde a palavra diz assim:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse é o fundamento da igreja, sem dúvida nenhuma, é o fundamento dos apóstolos, né? Ou seja, o que eles escreveram e ensinaram, né? E sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, ou seja, sendo tudo isso baseado em Cristo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, de forma mais específica, então, vamos ver o que diz João, capítulo 5, verso 39, já que nós estamos tratando daquilo que é ensinado pelos apóstolos, né, e profetas, e acerca daquilo que Cristo ensinou. Então, no capítulo 5, verso 29, Jesus ele diz assim, versículo 39, perdão, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se você quer ter o testemunho sobre Cristo, ou quer aprender alguma coisa sobre Cristo, busque nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, o texto bíblico, ele sempre vai ter como tema principal Jesus Cristo. Seja ele tipificado, seja ele diretamente mencionado. Daqui nós vamos para Romanos, capítulo 15, verso 4. Romanos, capítulo 15, verso 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a esperança que nós devemos ter não é baseada em profecias ou revelações, mas sim nas Escrituras, porque é nela que nós temos os ensinamentos de Cristo, sobre a vida eterna e como chegar na vida eterna, né? Daqui nós vamos então para 2 Timóteo 3, 16 e 17, e aí eu creio que nós teremos falado o suficiente. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Creio que a Bíblia ela fala por si, né? Então a Bíblia ela chama para si mesma a autoridade máxima sobre a doutrinação da igreja e para os assuntos espirituais. Bom, na semana que vem nós estaremos falando sobre Sola Fide, e eu espero contar com a sua presença, com a sua audiência, e até a semana que vem. Fique com Deus, com mais, e a semana que vem nós estaremos aqui de volta com mais um Que a Bíblia Diz.